Por que Stone Ocean é a melhor parte de Jojo? Porque tem o melhor vilão. Enrico Pucci é um vilão tão incrível, e o conceito que o Araki escolheu pra fazer esse vilão, e pra ele ser o vilão final do universo principal, é tão foda. O Pucci é um vilão que ele não é cruel, que ele nem é mal, pra ser sincero, mas ele tá tão inserido na própria ideologia, ele se devota completamente a essa certeza absoluta que ele tem de que tudo que ele faz é o certo, de que tudo que ele faz é pelo bem da humanidade, e é por isso que eu nem acho que dá pra falar que ele é mal, porque ele acha que ele tá fazendo bem, ele tem certeza absoluta de que tudo que ele faz é por um motivo certo, é pelo bem da humanidade. E esse tipo de vilão é tão difícil de ser escrito de uma forma que pareça convincente, é muito raro você ver um vilão numa obra de ficção que tem um plano muito maluco, mas que você realmente pode acreditar porque alguém acharia que essa é a forma certa de se viver. E o plano do céu é um conceito tão brilhante e é tão convincente como alguém poderia se convencer de que esse é o certo, esse é o caminho certo pra felicidade. O backstory dele, a forma que ele honra o legado do Dio, é tudo tão bem feito, velho. Sério, eu acho que o backstory dele, da história da irmã dele com o Weather Report e tal, é uma das melhores coisas que o Araki já escreveu. É um dos melhores backstories que tem em Jojo inteiro. É muito bom porque se conecta tão perfeitamente a essa questão de aceitar o seu destino. É muito emocionante a cena da irmã dele sendo morta por causa das ações dele, sendo que, como ele mesmo diz, ela não fez nada de errado. Tudo que ela fez foi se apaixonar. E a forma que isso se conecta com a construção da filosofia dele, sobre a gente precisar aceitar o nosso destino, a gente precisar saber do futuro, se lembrar do futuro pra se preparar a ele, porque o preparo supera o desespero. Cara, é tão profundo, o Pucci é tão foda. E nenhum outro vilão de Jojo tem essas mesmas camadas, essa mesma profundidade que o Pucci tem de forma tão explícita, sabe? Antes de assistir o anime da parte 6, eu tinha o Kira como meu vilão favorito, mas agora, depois de assistir o anime, de ver a trilha sonora dele, o embate dele com a Jolene, eu não pude não mudar de opinião. O Pucci é um vilão incrível. Como ele honra o legado do Dio e se conecta a todos os Jojos perfeitamente, fora o poder do Made in Heaven, que é simplesmente um inimigo ainda mais ameaçador do que o Zawardo, o que constrói o clímax mais perfeito e mais emocionante que eu já vi na minha vida. O que me leva ao meu próximo ponto. Por que Stone Ocean é a melhor parte de Jojo? Porque tem o melhor final. Amigos, o arco do Made in Heaven é simplesmente o clímax mais surreal, mais emocionante, mais inacreditável que eu já vi na minha vida. Sem nenhum exagero, eu tenho plena certeza de que o Made in Heaven é o melhor final que eu já li pra qualquer história, em questão de ser um grupo de heróis lutando contra um vilão impossível de ser derrotado. Nenhum outro final de nenhuma outra obra conseguiu construir uma situação tão catastrófica e desesperadora quanto essa. Você realmente vai ter muita dificuldade para encontrar um vilão mais difícil de ser derrotado do que o Pucci com o Made in Heaven. É um conceito tão absurdo o mundo começar a girar cada vez mais rápido, e o Pucci é a única pessoa que consegue andar na mesma velocidade que a rotação do universo. Isso faz ele um vilão tão ameaçador, tão assustador. O Pucci com o Made in Heaven é surreal, é inacreditável. E as bolas, o tamanho das bolas que o Araki tem pra escrever um final desse jeito. Em que outra obra você encontra um vilão que não só cumpre com seus objetivos, mas também mata todos os heróis? Ele mata todos os heróis. É só o Araki tem as bolas pra escrever uma história desse jeito. Sério, na cena que o tempo para, mostrando que o Jotaro voltou e ele salva a Jolene, eu juro que eu gritei que nem uma criança. Eu estava em êxtase, eu estava no nirvana. É um final tão foda, porque você não tem a menor ideia de como eles vão fazer pra derrotar esse vilão. Eu fico imaginando o Madara de Naruto e o Pucci se encontrando, aí o Madara fica tipo assim: mano, o cara não sabia como me derrotar, ele teve que me transformar na Kaguya. E aí, como o seu autor fez pros heróis te derrotarem? E o Pucci: me derrotarem, irmão? Você tá de sacanagem? Enfim, é isso. Made in Heaven é do caralho, o Pucci é do caralho, é muito tudo do caralho. Mas não é só isso. Obviamente, Stone Ocean também é a melhor parte de Jojo, porque tem a melhor Jojo. Absolutamente nenhum outro Jojo chega perto do desenvolvimento que a Jolene passa. Ela, no começo da história e no final da história, são duas pessoas completamente diferentes. E ver ela lentamente ir desenvolvendo essa determinação é uma jornada que nenhuma outra parte oferece. Ver os paralelos que a história realiza entre ela e o Jonathan, ver o quão diferente ela é dele, mas perceber que ela claramente ainda carrega os mesmos valores, a mesma vontade de trilhar a justiça que ele. Ver essa história começando
com o Jonathan, ver ele morrendo, e depois ver essa história terminar com a Jolene, também com ela morrendo, porque está no sangue. O sangue de Joestar é especial, ainda mais com alguns simbolismos mais óbvios, já que a Jolene literalmente morre em um oceano de pedras. A cena da morte dela é coisa de outro mundo, o sacrifício que ela realiza é inacreditável. Eu fiquei realmente deprimido com a morte dela quando eu li isso no mangá, tipo, eu realmente fiquei triste de verdade, mesmo depois de ver que ela teve uma vida melhor no outro mundo. Porque, né, a Jolene que nós tanto amamos não existe mais, ela nunca existiu, na verdade. Mas isso é mentira, velho. A Jolene ainda existe sim, ela ainda existe nas memórias do Empório. Toda a pessoa que ela foi, toda a jornada que ela teve está eternizada nas memórias dele. E enquanto existir alguém pra se lembrar dela, ela ainda vai existir. Enquanto o Empório se lembrar dela, enquanto eu me lembrar dela e enquanto você se lembrar dela, a Jolene sempre vai existir. Que conceito foda, meu Deus do céu, Araki, vai se fuder, seu gênio maldito. Outro ponto que também faz a Jolene ser a melhor de Jojo são os poderes dela e as lutas dela. Ela não ganha de todo mundo que nem o Jotaro, só porque ela tem um stand mais forte de todos. Ela ganha porque ela usa o seu poder mais limitado de forma muito mais criativa, como por exemplo criando uma fita de Morbius. Enfim, Jolene, eu te amo. A jornada que você teve foi uma das melhores que eu tive o privilégio de acompanhar. Do seu desenvolvimento, o seu amadurecimento, o seu sacrifício é incrível. Muito obrigado por existir, Jolene Kujo. ホワイトスネークに近づくためなら何だってやるぞ。飛ぶ水だってすすってやるし、誰よりも強くなる。スタンド能力さえないと思っていたのに、男に騙されてメソメソしていたただの小娘だと思っていたのに。これっぽっちのこと、今までのことを考えれば、神父を追い詰めることを考えれば大したことはない。来い、プッチ神父。ストーンフリー。E finalmente, por que Stone Ocean é a melhor parte de Jojo? Porque é uma conclusão perfeita. Eu fico enojado com o quão perfeito Stone Ocean é como uma conclusão. Ver que essa história, mesmo se passando décadas depois da parte 1, centenas de episódios depois da parte 1, ainda é uma conclusão perfeita para aquela exata história que começou com o Jonathan e com o Dio. O carinho que a David Productions teve ao adaptar essa obra é surreal. Dá pra ver que o pessoal por trás dessa adaptação realmente é fã da história, e esse carinho é demonstrado perfeitamente. É um privilégio ter acompanhado o Jojo do começo ao fim. Que jornada incrível. Eu realmente sinto como se eu tivesse acompanhado o início e o fim de uma era, velho. Nenhum outro anime deixou essa impressão em mim. É por isso que o final é perfeito. Por isso que Stone Ocean é perfeito como um final pra toda essa saga, porque ele honra perfeitamente toda essa história, velho. Se o Dio é o vilão principal da saga, faz total sentido o vilão de fato final ser alguém que honra o legado dele. E se a Jolene é a Jojo final da saga, faz total sentido ela ser uma Jojo que honra o Jojo principal, que honra o legado do Jonathan. E não só isso, mas ela ser filha do Jotaro, que todo mundo sabe é o Jojo mais principal, tá ligado? Ele é o cara mais casca-grossa de todo mundo. Então, a Jojo final ser filha dele é uma decisão que não poderia ser melhor. Não tinha como o Araki acertar mais nisso, em fazer a Jojo final ser filha do Jotaro. E ver como ela carrega todo esse legado dentro dela, como ela carrega a bondade e vontade do Jonathan e carrega a casca grossice, carrega a raiva do Jotaro, tá ligado? É perfeito, é muito bom. E ver eles conseguindo finalmente ter finais felizes, conseguirem viver vidas boas, ver que a maldição dos Joestars já acabou e eles vão conseguir viver sem ter que enfrentar um inimigo mortal, é perfeito, é um final literalmente perfeito. Eu não mudaria nada no final de Stone Ocean. E é por isso que eu amo Stone Ocean. É por isso que essa conclusão é perfeita. É por isso que eu amo Jojo. E é por isso que Stone Ocean é a melhor parte de Jojo.